Começando mais um Gira NBA, e aí meus consagradinhos e minhas consagradinhas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem, no início do vídeo não se esqueça, por favor, de deixar o seu like, seguir, comentar, compartilhar, para que mais pessoas tenham acesso às notícias do melhor basquete do mundo. E pessoal, hoje é dia de fofoca. Hoje é dia para nós contar fofoca, para nós desenvolvermos essa treta, vamos dizer assim, entre Stephen A. Smith e a família James. Vamos lá, então, vamos contextualizar. Basicamente, Stephen A. Smith é um repórter extremamente conhecido lá nos Estados Unidos porque ele fala sobre esportes. Né? E ele tem algumas opiniões duras, etc., algumas opiniões certas que a galera prefere não falar, até para não gerar um pouco de polêmica, mas ele não é dessa linha. Ele prefere falar, na maior parte das vezes, o que ele está pensando. Então, tivemos um novo capítulo recentemente. Então eu pensei assim, caramba, vou trazer toda essa treta que está acontecendo até o momento para ter uma contextualização, porque parece que não, mas essa novela aí já tem alguns meses. E curiosamente, vamos ver se vai ter mais um capítulo depois desse último que nós tivemos recentemente. Então, ó, cara, já no início eu gostaria de agradecer de verdade a página GoltBR, cara, que eles, há um tempo atrás, eles fizeram uma atualização, um dossiê, que nem eles falaram assim, completo. Então aqui, ó, não vou cortar nenhuma informação, cara, tudo veio da página deles, do GoltBR, lá no Instagram. Sigam os caras porque eles são realmente muito bons, mano, no conteúdo que eles produzem. Então vamos lá. Tudo começou lá no dia 29 de janeiro, quando o Stephen A. Smith, ele falou o seguinte acerca do LeBron James e do filho dele. Vamos lá. With LeBron James as a father, stop this. We all know that Bronny James is in the NBA because of his dad. Bronny James is averaging 0.3 points, 0.3 assists, and 0.4 rebounds. Your son is being exposed. It should have been 2 games he played in, let alone 13. LeBron James, stop this. Então, ele falou isso do LeBron James, do filho do LeBron James. Vamos dizer dessa maneira. Menciona o LeBron James ali, mas, num geral, pelo que dá a entender, o ataque dele, a opinião dele é sobre o filho do LeBron James, vamos dizer dessa maneira, não pertencer à NBA. Só estar jogando na NBA por conta do pai dele. Né? E aí, o que acontece numa sequência? O LeBron James, ele ficou quieto, não falou nada, não respondeu nem nada. E aí, quando parecia que nada mais ia acontecer, teve o jogo entre Los Angeles Lakers e New York Knicks, lá em Nova York. E o Stephen A. Smith estava em quadra. Aí, o LeBron James foi tirar satisfação com o cara. Na verdade, foi um monólogo, vamos falar dessa maneira. Ele foi lá e falou isso daqui pro Stephen A., olhando cara a cara nele, pra ele. É isso, e depois disso ele pegou e saiu. Ele nem deixou Stephen A. Smith se pronunciar. Entretanto, e aí assim, ele nem mencionou nada depois disso, o LeBron James. Não foi pra televisão falar ou coisa do tipo. Já o Stephen A. Smith aproveitou de certa maneira que gera um hype, gera, né, uma comoção no público. Isso daqui, nossa, no dia que aconteceu, cara, Twitter, Instagram, pra quem segue basquete, TikTok, mano, era só esse vídeo, tá ligado? Aí, no programa First Take, ele foi explicar o que aconteceu pras pessoas, acerca, então, do ponto de vista dele, o que aconteceu. Então, vamos ver. It was a one-on-one, I wouldn't say a conversation, but it was a one-on-one confrontation. But then I wake up and everybody from ESPN and my agent and everybody else were sending me that this thing had gone viral. And so ultimately it was unavoidable, and that is why I have to discuss it now. That wasn't a basketball player confronting me. That was a father. And I can't sit here and be angry
or feel slighted by LeBron James in any way in that regard. By all accounts, he's obviously a wonderful family man and a wonderful father who cares very, very deeply about his son. And based on some of the comments that he had heard, or shall I say, I think he thought he heard, he clearly took exception to some of the things that he heard me say, and he confronted me about it. Aqui, então, ele falou o seguinte, pô, deu uma passada de pano, pô, foi o pai que veio defender o filho, etc. Parece que ele deu uma baixada na bola. Vamos falar dessa maneira. Aí, na sequência, foi vazado um vídeo de um outro vídeo aonde o LeBron James foi conversar com o Richard Jefferson e ele falou o seguinte, ó. Então, o que acontece? O LeBron James falou, mano, que realmente sentiu, vamos dizer dessa maneira, e foi lá tirar satisfação com o cara, vamos falar dessa maneira. Depois disso, o Stephen A, ele foi no próprio podcast e reforçou que as críticas não eram para o Bronny, e sim para o LeBron James. E aí ele fala, ele, vamos dizer assim, coloca um pouquinho de lenha na fogueira de novo na situação. Jefferson, you saw the video. Ah, so when he sat up there and said, when I'm talking as a dad, right? That's the only thing. That's the only thing I'm tripping. I don't give a F. Once he talks about you I plead as a father, I can't. So it wasn't about Bronny. It was about him. Those are his words. Once he said as a father, that was about him, which was my point January 29th. It's been about you. Então, ele falou o seguinte, o que o Stephen A ele tá querendo dizer aqui? Que o LeBron James entendeu que a mensagem não era para o Bronny, e sim para o LeBron James, mas foi tirar satisfação com o cara, vamos dizer assim, e colocou, tire o meu filho disso. Então assim, meio que ele tá falando assim, não cara, ele entendeu a minha mensagem, só que ele tá indo lá tirar satisfação comigo, não sei o porquê, entre aspas. Aí, ele ainda termina a frase, né, esse tópico, falando que o filho do LeBron James só tá na NBA por causa de ser filho do LeBron James, por causa que ele é filho do LeBron James, e todo mundo sabe disso. I don't want to have a critical word about Bronny James at this stage of his career. And I completely agree with LeBron's agent and the head of Clutch Sports, Rich Paul. Yeah, but Rich Paul made a point. Bronny should be contextualized and presented better. I agree with him on that. There's plenty of dudes in the NBA and who have been in the NBA over the years that have been drafted in the second round who struggle initially before getting their bearings under them and ultimately elevating their level of play. He is absolutely right. The reason why it's different for Bronny as opposed to others is because he's LeBron James' son. Bem, de certa forma aqui, eu não tenho muito como contrariar. Porque a gente sabe que o Los Angeles Lakers draftou o filho do LeBron James por causa do desejo que ele tinha já expressado há algum tempo atrás, falando que ele gostaria de jogar com o filho dele. E acredito que o Los Angeles Lakers fez isso também para ter mais um tempinho de contrato com ele, com o LeBron James. Então, cara, de verdade, acho que independente se hoje, por exemplo, o Bronny, ele tá fazendo uma boa campanha na G-League ou coisa do tipo, normalmente jogadores que são draftados na posição que ele é draftado, primeiramente vão pra G-League, são extremamente testados lá, lutam por uma vaga, às vezes não é nem um contrato assim direto. Muitas vezes eles pegam um contrato two-way com a equipe, sabe? Então assim, realmente nesse aspecto eu não tenho como discordar do Stephen A, porque realmente o Bronny James, ele foi draftado no segundo round, mas ainda assim foi contratado pelo Los Angeles Lakers, com um contrato mesmo pelo Los Angeles Lakers, por causa do pai dele. Vamos falar bem a verdade, é que independente se ele joga bem ou não, se ele tá jogando bem na G-League ou não, essa é uma verdade. Aqui ele ainda menciona que o Bronny, uma escolha final de segundo round, conseguiu um contrato milionário de 4 anos com o Lakers, foi uma manobra de LeBron e que ele é um manipulador. Rapaz, aqui já é uma acusação mais forte já. NIL deals, the 4-year, $8 million contract. All of these other things that come with it that doesn't happen for the average 55th pick overall in the second round of an NBA draft.
The fact of the matter is that there's plenty of dudes that have come in the second round, and it takes them a couple of years, in some cases longer, to get their bearings under them. He is absolutely right. But having said all of that, that again buffers my point. It was never about Ronnie. I wouldn't do that to a kid. It was about his dad. And it wasn't about his dad even wanting him in the NBA. It's the things he said. And the things he maneuvered and manipulated in order to get his son to wear the same uniform as him. Então assim, aqui continuam os ataques, né, acerca do LeBron James. Ele reforça que não era sobre o filho do LeBron James, independente da forma que foi assinado o contrato, etc. Não é sobre o Bronny, e sim sobre o LeBron. Aí, pra finalizar, e isso tudo só o Stephen A. falou, mano. O LeBron James não respondeu nada. Aí, pra finalizar, ele foi ao podcast do Gilbert Arenas e disse que o LeBron tem o seu telefone e que poderiam combinar um encontro ao invés do que ele fez na beira da quadra. E também disse que o LeBron James é um ditador. Vamos lá. Rather than come up to me at courtside, all you had to do was say, yo, I need you to stay. Don't leave this game. I need you to see you after the game. That's all he had to say to me. You didn't do that shit. You said, you fucking with my son. No, I wasn't. I was talking about you. I was talking about you. Wasn't about your son. I know he's number 55. I know he got work to do. Woo. I believe that he got potential. Yeah. I believe that he got the potential to go pro. I truly believe that. It's going to be tough, but I think he can pull it off. And by the way, I'm rooting for him. I ain't rooting against nobody. But I was talking about your ass. You did this. You the one that had us as reporters, as a league, as an NBA franchise. All of us got to sit back and be quiet and capitulate to your shit. Come on now. You did that. Rapaz, aí o cara ganhou força. Aí você pode ver que ele até fala de uma maneira assim mais efusiva e pá, e etc. E aqui tinha sido o último episódio. Vamos falar dessa maneira. O último capítulo tinha acontecido aqui. Entretanto, nós tivemos o jogo entre Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks. E o Los Angeles Lakers extremamente desfalcado. Sem LeBron James, sem Luka Doncic, sem Rui Hashimura, sem as principais peças. E o J.J. Redick colocou o Bronny James pra jogar. Jogou 30 minutos, cara. E, surpreendentemente, aqui eu vou falar de verdade, pelo que ele vinha produzindo na liga até o momento, pro que ele produziu no jogo contra o Milwaukee Bucks, surpreendeu não só a mim, como uma boa parte das pessoas. Pô, o cara fez 17 pontos, 5 rebotes e 3 assistências. E aí você para pra pensar o seguinte, cara, se você tiver isso inicialmente de um jogador que vem do banco, porque o Bronny James não tem hoje nível técnico para ser titular do Los Angeles Lakers, mas um jogador desse nível vindo do banco, ajudando aí com seus 15 pontos, 20 pontos, 17 pontos, cara, é um ótimo jogador. É um ótimo jogador vindo do banco. Principalmente porque, pô, o primeiro ano dele como jogador profissional. Então, assim, você tem que ter essa questão, assim, muitas vezes de amadurecimento. Não é todo mundo que é que nem o LeBron James ou o Victor Wembanyama que chega jogando aí como se nada, né? Então, você pega essa situação e aí o Stephen A. Smith faz o quê? Fica quieto? Não. Vem falar de novo. Então, nesse último capítulo, que foi agora recente, ele fala de novo sobre o Bronny James. I might have been wrong. Are you listening, LeBron James? Are you listening, James family? Are you listening, Rich Paul? Are you listening, all of you people? Because here's my position. My position was all along, Bronny James needed to be in the G League. Put him in the G League, let him be in the G League his first year, and then after that, let him come on, because I've always believed that this kid has the potential, once I watched him, to be in the NBA. But what I saw last night made me say to myself, wait a minute. He keeps showing up and playing like that. J.J. Redick and his staff obviously doing an exceptional job coaching him. The G Leaguers obviously doing a good job of preparing him. Him sitting on the bench, learning, watching the Lakers players, being in practice with them sometimes. Evidently, that seems to be working for him. And if that kind of stuff continues, then indeed he'll be in the league as a bona fide player. Então, aqui
parece que ele muda um pouco a métrica de fala dele. Se você for pegar lá no primeiro vídeo lá de 29 de janeiro, ele fala que, pô, não tem como um jogador desse, que tem médias assim, médias assado, bababá, bababá, tá na liga. Aí ele vem nesse último vídeo aqui, depois que o moleque jogou muito. Não, porque eu acho que eu tô errado. Mas eu sempre acreditei que ele tinha potencial. Cara, no primeiro vídeo ele não falou isso, cara. No primeiro ele ataca meio que diretamente, tá ligado? O moleque falando que assim, não tem como ele tá aqui. Só tá aqui por causa do pai dele. E depois ele reforça isso no outro vídeo que a gente mostrou. Agora ele vem e mete o louco, agora no final de março, falando assim, olha, eu sempre acreditei que ele tinha potencial pra estar aqui, etc. Então assim, pô... Ô Stephen A., ele começa bem a frase, vamos falar a verdade. Começa falando assim, olha, eu posso estar errado. Só que assim, ele não deveria ter falado na sequência, na minha humilde visão, poxa, eu sempre acreditei no moleque. Pô, deveria ter mudado isso daí. Ele falar assim, mano, realmente eu errei, não acreditava que o moleque tinha capacidade mesmo, e ó, me surpreendeu, calou minha boca, etc. Não, mas agora ele veio meio que... Não, mas você tem que entender que eu sempre acreditei, e tá treinando bem, e tá aprendendo, e a equipe do J.J. Redick, e bababá, parece que assim, ó, ele não tá sabendo muito bem o que ele quer fazer no geral, por causa que assim, quando ele vai e ataca o LeBron, barra de tabela o Bronny James, aí o LeBron James vem e confronta ele, aí ele fica puto. Não, porque é sobre o LeBron James, que ele é um ditador, bababi, bububu. Aí agora que o cara joga bem, ele vem, nossa, então, família James, ouça. Nossa, eu acho que eu tô um pouco errado. Ah, bababá, sabe? Pô, continua então falando, cara, ó, você, LeBron James, na minha opinião, um ditador, seu filho, ó, na minha opinião, assim, assado. Entretanto, calou minha boca. E já era. Aí você tá sendo condizente com o seu discurso de sempre. Entretanto, ele tá meio que... Agora ele deu meio que uma sambada aí. Não tô muito entendendo o que o Stephen A. Smith tá querendo, cara, com a situação. Claro, falar do LeBron James dá hype e falar do filho do LeBron James também dá hype pra caramba. Então, assim, obviamente que ele tá surfando nessa onda. O que pode ser do filho do LeBron James na liga, nós não sabemos ainda. Se o LeBron James vai responder ao Stephen A. Smith no futuro, nós não sabemos ainda. Mas o cara tá querendo manter o hypezinho dele ali falando do filho do LeBron James. Fez isso de propósito, com certeza. Ele poderia ter sido bem menos... assim, bem menos direto nessa fala, assim. Fala assim, não, pô, o cara jogou bem realmente e, pô, parabéns aí, tá se desenvolvendo. Não, mas daí o cara vem, não, a família James, ele quer, sabe? Parece que o cara quer chamar a atenção e, né, fazer com que ainda haja repercussão em cima disso. Então, assim, Stephen A. Smith, principalmente do lado dele, tá querendo com que essa novela continue. Vamos falar dessa verdade. Porque o LeBron James foi lá, falou o bagulho e acabou, não respondeu mais nada. Agora ele não. Já faz aí 2 meses já, mano. Bem, esse foi o vídeo. Você concorda com o Stephen A. Smith? Algumas coisas que ele falou eu concordo. Outras coisas eu não concordo, sabe? Essa métrica que nem eu critiquei no final, na minha opinião, foi um pouco errônea da parte dele. Algumas coisas eu acho certo que ele falou. Mas você vai mexer com o homem, né, mano? Com o LeBron James, meu irmão. Não é tão simples também, né? Não é fácil assim você falar e ficar de boa, né? Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e até a próxima.